Boa noite, pessoal. Vamos começar daqui a pouquinho, tá? Então dá dois minutinhos pro pessoal entrar. Boa noite, Mário. Boa noite. Ah, não é o Mário, é o Ademário. Oi, Ademário. É igual o nosso Mário, que é o Germário. Ah, já é o Mário e o Ademário. Tem o link aí para mandar lá no grupo? Aí eu já mando aqui. Tem, peraí. Mandei no WhatsApp, tá? Beleza. Já recebi aqui, já vou mandar lá dentro. Beleza, Ademário. Foi uma boa conversa ontem. Então, muito do que a gente vai falar aqui hoje nós já falamos ontem, mas com certeza vai ter coisa nova. E se tiver dúvida, estamos aqui para tirar. Daqui a um minutinho a gente começa já. Você vai ter que dar uma aula de MT5 hoje, hein? Que a Célia já quer assistir depois. Se prepara aí, ó. Mandou lá? Vamos começar, querido? Vamos embora. Beleza. Bom, pessoal, bem-vindo. Obrigado por ter tomado um tempinho da sexta-feira de vocês para assistir os dois feios aqui. Começar rapidinho, para quem não conhece a gente, se apresentando. Eu sou o Rogério, eu sou engenheiro, planejador financeiro, CNPI, há cerca de 3, 4 anos, desenvolvedor de estratégias de trading automatizado e fundador da Robots, da Robotz. Está aqui comigo o Clayton, ele vai se apresentar agora. Boa noite, pessoal. Sou o Cleito da Cloud Trading. Também, assim como o Rogério, né, venho aí da área do planejamento financeiro. Já lancei livros com o Gustavo Cerbasi. Isso desde 2008, comecei no day trade ali em 2010, depois voltei em 2018, foi onde comecei ali a pensar em utilizar robôs. Tenho formação em ciência da computação, certificação de especialista em investimento pela Ambima, e junto com o Rogério, a gente até decidiu, né, criar uma outra empresa que chama Cloud Alpha. A gente tem uma sociedade que a gente vai estar até comentando numa outra live. Essa live vai ser sobre outra coisa hoje, mas hoje nós somos sócios. E a partir dessa decisão, nós decidimos aí também lançar alguns robôs da Cloud Trade para o MT5. E iniciamos Pessoal, essa deixa eu te parceria. interromper aí então, cara, porque essa é uma curiosidade que eu tenho, tá? Né? Ah, cara, você tá nesse mundo dos robôs aí há um tempão, há vários anos, você tem robôs nas maiores plataformas de automação do Brasil, nas principais plataformas, tem centenas de clientes, né? E inclusive eu fui seu cliente, né? Achei, a gente se Verdade, verdade. conheceu, a gente se conheceu assim, a gente se conheceu com eu sendo cliente do Clayton e nós trocando várias figurinhas, né? Muitos debates, E bom. muitos debates bons aí no ano passado e que se estendem até hoje. E eu tenho que dizer que para mim foi meio que uma surpresa quando você me procurou um mês, mais ou menos, 2 meses, para propor da gente lançar alguns dos seus robôs no MetaTrader. Eu falei: "Pô, mas o Clayton já está nas maiores plataformas, já tem uma visibilidade, o que que ele está me procurando aqui para lançar robôs no MetaTrader?", né. Então essa é uma curiosidade que eu tenho, né, da onde que veio essa ideia? Por que que por que que você quis fazer isso? Então, desde quando eu lancei ali, né, a Claustro, eu comecei lá em 2018, né, com robôs. Fui ali navegando entre diversas plataformas. Fui Hoje tem uma base de clientes muito grande, tanto em uma plataforma ou outra ali. E sempre houve ali a necessidade dentro dos grupos de algumas pessoas me perguntavam por que não usava o MT5. Eu sempre coloquei ali que tinha uma meta de colocar, alguns robôs meus no MT5, mas, assim, nunca saiu do papel. Esse projeto acabou ficando ali de lado, mas tinha interesse meu, tinha interesse de muitos clientes que eu levasse algumas estratégias minhas ali para o MT5. Foi aí que surgiu, né, essa questão de visualizar que você já estava fazendo um bom trabalho ali no MT5, né, já tem uma experiência grande dentro ali da plataforma, já pegou bem, seu grupo cresceu ali de forma rápida, já tem uma boa quantidade de clientes. Eu vi que daria para fazer uma parceria, lançar, aproveitar, né, que você já tinha ali uma boa estrutura. Por que não unir ali as estratégias que eu tenho da Cloud Trade com a Robots para fazer uma coisa bem legal. Boa.
Esses robôs que você está lançando, que a gente está lançando juntos, são robôs scalpers, né. Então acho que essa é uma Correto. diferença interessante também que eles são mais adequados para uma plataforma como o MetaTrader do que para as plataformas tradicionais, né. Por Isso que aí, a maior dor ali mesmo desses robôs, que eles já rodam em outra plataforma, só que a execução não é, assim, adequada para o cliente final. Acaba tendo ali muito slippage, né, não transmite ali a forma que a estratégia deveria funcionar na conta do cliente. Então foi a partir disso, dessa ideia, e partindo do princípio que o MT5, a execução dentro dele é muito mais rápida, tanto que eu acompanho as suas estratégias ali, você tem bastante estratégia de scalper, e já vem performando, já tem histórico em conta de cliente ali, já vem performando bom. Então esse foi um dos principais motivos de estar lançando as estratégias no MP5, porque são estratégias scalper, que são estratégias de alvo curto, ali entre 100, né, 150 pontos, e não é toda a plataforma que tem uma execução boa para esses tipos de robôs. legal, Cleiton. Eu acho que é legal a gente mostrar para o pessoal, eu preparei esse slide aqui, a gente mostrar essa diferença, né, de por que o MetaTrader não somos nós que estamos falando, né, tem uma razão para isso. Por que Sim, o exato. MetaTrader é mais adequado do que essas outras plataformas de trade sincronizado, né. E aqui nós vamos fazer uma comparação de como que elas funcionam, né. Primeiro vamos falar aqui das plataformas de trade sincronizado, tá. A a plataforma de trade sincronizado, basicamente, elas funcionam baseadas que a gente chama de um robô emissor. Também a gente pode chamar de robô pai, robô mãe, o que seja. Mas é o robô que está lá e que tem toda a lógica de como gerar o sinal. Uma vez que esse robô determinou que tem que entrar num trade, esse robô vai mandar um sinal para um simulador, vai esperar a resposta desse simulador, e uma vez que o simulador dê a resposta, aí sim o robô emissor vai mandar um sinal para um segundo robô, que é o que a gente chama de robô de referência ou robô vitrine. Que é o que os clientes conseguem ver quando eles entram nas plataformas para ver o histórico, para ver como que o robô está performando, etc. Então o robô emissor mandou o sinal para o robô referência, que por sua vez também vai mandar para o simulador, vai receber o sinal do simulador, e só então o robô referência vai mandar sinal para os robôs dos clientes. E aí sim os robôs dos clientes vão mandar a ordem para a corretora do cliente abrir uma posição ou abrir um trade na B3. Então olha quantos passos, né, do robô emissor Acaba para o sendo um simulador, caminho muito grande, né, é um para caminho até chegar grande. ali à ponta E ca disso. e por mais que cada um desses passos seja de alguns frações de segundo, eles vão se acumulando. E a gente sabe que o mercado é muito dinâmico. Como a gente está trabalhando com algo curto, com scalpers, qualquer atrasinho já vai fazer com que o robô do cliente entre num preço diferente do que o robô do que o robô emissor, que foi aquele primeiro que deu o sinal lá na frente, tá? Lá em cima. Já o MetaTrader, ele é totalmente diferente. O MetaTrader, o robô está rodando direto na conta do cliente. Não existe o robô emissor é o próprio robô do cliente. Então, uma vez que o robô do cliente gerou, o robô emissor gerou o sinal, já vai direto para a conta da corretora e por sua vez, a corretora manda para a B3 abrir uma posição na conta do cliente, tá. Nós temos uma pergunta aqui do Ademário que eu acho que é bem interessante para gente responder agora também, tá. Por que preferência pelo uso do MetaTrader do MQL5? É melhor do que programar em Python? Razão muito simples, Ademário. O MetaTrader é uma plataforma especializada em trading. Tá? É uma plataforma que existe há mais de 20 anos, ela nasceu lá, ela é internacional, tá? Ela é usada no mundo inteiro, principalmente para operar moedas forex, para operar ouro, para operar outras bolsas. Ela tem a linguagem de programação própria, MQL5, que é derivada do C++. Eu sei que eu estou entrando em termos muito técnicos aqui, mas ela é especializada para isso. Então, ela não apenas ela é uma linguagem de programação, mas é uma linguagem de programação que já tem tudo o que é necessário para enviar ordens para a bolsa, para enviar ordens para a corretora,
para fazer controle de posições, para fazer controle de saídas, de entradas, de stops e tudo isso, tá. Então, se você fosse programar isso num Python, por exemplo, você teria que programar todo esse controle, toda essa infraestrutura, você ia ter que fazer a sua própria estrutura de comunicação com a corretora, ou direto com a B3, então isso complica demais. Você ia perder tanto tempo fazendo back-office aí, que você não ia ter tempo de desenvolver essa estratégia que é o que realmente importa, tá. Tem uma outra pergunta do Heraldo aqui, que é: quais corretoras recomendam? Qualquer corretora que tenha MetaTrader, tá. Não são todas as corretoras que têm MetaTrader, mas se ela tiver, qualquer corretora que tenha MetaTrader pode operar os nossos robôs MetaTrader. As principais são XP, Genial, Rico, CRI e BTG. Tem outras também, mas essas são as principais, tá. Voltando aqui ao nosso slide, então a gente vê aqui que o atraso que pode existir nas plataformas de trade sincronizado para o MetaTrader. E por que que isso é importante? Por que que isso importa? Porque cada segundo ou cada fração de segundo pode significar um slippage menor. E o que que é slippage? Para quem não sabe, o slippage é a diferença de preço entre o momento que você deu a ordem e o quanto que você conseguiu executar a ordem. Ou seja, o mercado é dinâmico, né? O preço que o mini índice está negociando agora não vai ser o mesmo preço que está negociando daqui a um décimo de segundo. Pode ter uma diferença aí. Então essa diferença é o que a gente chama de slippage. E o slippage é mais importante quanto menor é o alvo da estratégia. Por quê? Se a gente pegar uma estratégia como essas que o Cleiton estava falando, que tem um alvo entre 100 e 150 pontos, vamos pensar que 100 pontos são R$ 20 com um contrato. Se você tem um slippage de um tick só, que são 5 pontos, esses R$ 20 já caem para R$ 19, né. Então parece que não é muita coisa, mas é 5% de diferença no seu lucro, daquela daquele daquele trade. Se você está falando de uma estratégia mais longa, e o Clayton tem várias estratégias longas nas plataformas, com vários clientes, tá, uma estratégia de 500 pontos, de 600 pontos, isso já não é tão importante. Ou seja, você pegar uma estratégia que ganha R$ 100, mas ao invés de ganhar R$ 100 ganha 99, tudo bem, a diferença não é tão grande. Agora, você pega uma estratégia que ganha 20, ao invés de 20 ganha 19, a diferença já é significativa. E nós vamos mostrar isso aqui. Por isso que o MetaTrader é o melhor caminho para estar fazendo o lançamento e a utilização dessas estratégias. Porque Tem uma o pergunta do Heraldo aí, fluxo, né, de ordem a gente vê, né, da esquerda é um fluxo enorme e o MetaTrader acaba simplificando isso e o que acaba pesando na conta do cliente aí. Heraldo, eu tô vendo sua pergunta aí sobre o que influencia mais o slippage, eu vou deixar para responder depois do próximo slide, tá? Porque o próximo slide eu quero justamente mostrar para vocês esse impacto do slippage, tá? Eu peguei aqui o gráfico de um robô de uma estratégia que muitos de vocês aqui já conhecem como estratégia minha, não é estratégia do Clayton, mas eu peguei porque é uma estratégia que eu conheço bem. Ela está rodando em conta real há mais de um ano, então a gente tem um histórico bom dela. Isso aqui são dados reais de um cliente que está assinando a estratégia desde o primeiro dia, tá? Então você vê que é uma estratégia, esse cliente ao longo desse último ano, isso aqui é um pouco mais de um ano de histórico, tá? Esse cliente ao longo desse ano, ele teve um lucro total de quase R$ 6.000. Então, é um lucro bem interessante no primeiro nível, tá? E agora nós vamos fazer uma simulação aqui do qual teria sido o resultado desse mesmo cliente se em cada trade dele ele tivesse tido um slippage de apenas 5 pontos, que é a variação mínima do índice, né. Imagina que ele tenha tido só 5 pontos de slippage em cada uma das operações. O lucro dele deixaria de ser esse gráfico, passaria a ser esse gráfico aqui, tá. Olha a diferença que apenas um pontinho ou um tiquezinho de Mentira. slippage faz, tá. Uma estratégia que ganhou R$ 6.000 passa a ganhar metade praticamente, né. E se ele tiver 2 ticks de slippage em cada uma
em cada um dos trades, ou seja, não é nada excepcional ter 2 tickets de Reapers, tá? É um na entrada e um na saída, né. Entrou um tick atrás e saiu um tick atrás. São 2 tickets no trade. Daí o resultado dele já passaria a ser esse daqui, ó. Uma estratégia que foi extremamente lucrativa, se você tivesse 2 tickets de slippage em cada um dos trades, já passaria a ser uma estratégia que andou de lado o tempo todo ou ficou negativo. E aqui eu já posso responder a pergunta do Heraldo, tá? O que influencia mais o slippage? Latência ou velocidade do computador VPS? É as 2 coisas, e mais outras coisas também, tá? É o tempo total entre o momento em que você gerou o sinal no seu robô e que esse sinal chegou lá na B3 para abrir para abrir a posição na sua conta. Isso vai ter o tempo de processamento do seu computador, vai ter o tempo da sua internet, vai ter o tempo de comunicação entre o MetaTrader e a corretora, vai ter o tempo de comunicação entre a corretora e a B3, então tudo isso impacta. Mas eu queria falar de uma outra coisa, que é uma outra vantagem da gente estar operando no MetaTrader, que é o fato de que, como aqui o robô é teu, o robô está rodando na sua conta, a gente consegue usar ordens limitadas, ao invés de ordens a mercado. O que significa? Ordens limitadas é aquela ordem que você pode dizer só executa nesse preço ou não executa. Tá? Então a gente consegue assegurar, tanto na entrada quanto na saída por gain, exatamente o preço que a gente quer. Ou vai naquele preço ou não vai. Que é Do diferente das cancela. plataformas sincronizadas. Fala, Cleiton. Não, eu só complementei, ou executa naquele preço ou cancela, Uhum. ou a ordem não é executada. A gente procura, pegar o melhor preço, né. Exato. Se a gente pensar, cada trade tem 3 momentos, né. Tem 2 momentos, que é a entrada e a saída, mas a saída pode ser a saída no gain ou a saída no loss. E a gente consegue usar a ordem limitada em 3 desses momentos, né, que é na entrada e na saída no gain. Não tem como usar na saída por loss, por razões óbvias, mas em 75% dos casos a gente está usando aqui uma ordem limitada que a gente garante o preço. E a pergunta do Heraldo é: qual recomendada considerando os IPAs? Olha, dessas grandes, não tem grande diferença, tá? Então, nós temos clientes em todas as corretoras que eu comentei antes: XP, BTG, Clear, Genial, Rico. E o que a gente observa é que tem dias que os clientes de uma vão melhores que outra, tem dias que o cliente de outra vai melhor que uma, mas que no longo prazo tende a se equalizar. Então, não precisa trocar de corretora, pode usar sua própria corretora, tá. Pra não ficar tão em cima do muro, eu utilizo a XP, né, eu venho Muito bem, utilizando a XP e por ser influência da XP, eu recomendo a XP. muito bem, É, mas tá certo. como o Rogério disse, você pode utilizar a corretora de sua preferência. Eu utilizo a Genial e a XP, eu tenho robôs rodando nas 2. E por que eu tenho robôs rodando nas 2? Porque eu gosto de ver, comparar resultado Fazer uma do comparação. dia, fazer um benchmarking ali, né. Também, Então durante todos esses anos já utilizei diversas corretoras, né, eu já utilizei bastante. Hoje eu acabei definindo aí a XP mesmo como a principal. boa. Demário, sua pergunta de como faz a integração com o VPS através da gente, eu vou deixar para responder mais para frente, tá. Nós também vamos falar sobre isso. É, nós vamos falar sobre isso mais pra frente. Vamos falar sobre isso mais para frente. Bom, já falamos um pouco de por que, né, que nós estamos fazendo os robôs pelo MetaTrader, vamos falar um pouco das estratégias agora. Ó, Bora! e aqui vai ser basicamente o Cleiton falando, porque as estratégias são dele. Quer começar? Vamos lá, Cleiton, fala aí um pouco da Mitscalper pra gente. Vamos lá. Tem um roteirinho. A Miss Scalper é uma estratégia que eu já venho utilizando, né, a criação dela foi lá no ano de 2023, foi ali que eu criei ela e já venho o histórico dela mais antigo que eu tenho é janeiro de 2024, então ela já tá aí há mais de 2 anos rodando, em paper há bastante tempo. E ela é uma estratégia ali, bem simples, né, até quando eu
passei para o Rogério, ele: "Nossa, mas que estratégia simples". Realmente é uma estratégia quanto para mim, quanto mais simples uma estratégia melhor. A maioria dos robôs que eu utilizo, geralmente um indicador de entrada e algum outro ali de filtro. Não gosto de usar muitos indicadores, porque aí no longo prazo acaba, né, fui vendo que não funciona, então quanto mais simples a estratégia, que é o que a Mid Scalper é, já está funcionando aí há um bom tempo. Ela é uma estratégia ali de retorno à média, a gente sabe aí que o mercado ele, né, não anda em linha reta, é claro, tem alguns dias ali de tendência bem forte, mas a maior parte do tempo a gente, né, em pesquisas, em dados aí são 30% aí em tendência, o restante é tudo, ali lateralização ou algum outro movimento. Então ela aproveita muito o retorno à média, é onde ela acaba fazendo aí as operações dela. Ela utiliza um gráfico de 5 minutos, então é uma estratégia que não acaba por ser scalper, ela não faz tanta operação quanto a Gunner, que eu vou estar falando mais pra frente. Então ela, né, aí dentro dos 5 minutos ela faz as operações e se aproveita aí do retorno à média. É ali que ela aproveita para fazer as execuções de suas operações. Dentro disso, ela também tem uma janela, né, tem um horário definido ali para fazer a operação, e tem uma janela de alguns horários, assim como a Gana também. A gente vai fazendo análise durante todo esse período que ela está sendo utilizada, vai continua apesar de ela ter um período de paper trade grande, continua fazendo uns testes para ver se, encaixa dentro de um horário ou não. O Rogério também acabou fazendo algumas análises, algumas sugestões, algumas modificações aí, tanto que ele vai apresentar uma outra versão depois. E ela possui aí um stop aí de 400 pontos para um gain aí em torno de 100 pontos, né. E outra coisa interessante, né, dela, ela tem uma taxa de acerto, não precisa geralmente estratégias que têm o loss maior do que o gain, elas precisam no mínimo de 70 a 75% de taxa de acerto para poder ter uma boa performance. A Mid Scalper já é um pouco diferente, ela durante todo esse período aí de execução, ela tem 65% de taxa de acerto, porque além de ter aí o stop e o gain definido, ela também tem um indicador ali de saída. Muitos trades ali, se ele de repente, se ele não evolui ali para o gain ou para o loss ali, ela acaba tendo um indicador de saída que pode tanto sair com gain ou um loss, né, menor, ou um gain ali também menor do que o alvo. Então ela não é uma estratégia que fica muito tempo posicionada, ela pode sair antes de atingir o alvo. E aí isso faz com que, né, o payoff dela aí seja mais equilibrado, o P&L também dela, depois a gente vai estar mostrando aí, é um valor muito bom. Legal. E eu tô mostrando aí também o backtest que a gente fez dela desde 2021, tá? Esse gráfico aí é de Mita. QR Code, se alguém quiser depois entrar nos detalhes, ver todas as operações desse backtest, é só ler esse QR Code aí, tá? É um scalper tradicional, né, Cleiton? Como você Sim, falou, entra e sai, né? Então, se é muito rápido. começou a ficar lá há muito tempo, pega, já vai sair por indicador. Não foi. Apesar de ela ter o gain, né, os scalper em geral são assim, né, tem um gain ali curto, algumas vezes ele acaba não atingindo, né, dependendo do momento aí do comportamento do índice. Então ela acaba saindo para aproveitar um outro momento para poder entrar. E uma outra coisa interessante dela, se a gente pegar aí, como ela é um setup aí de retorno à média, se tiver aqueles dias de tendência que estica muito, ela se protege, ela acaba não entrando. Então ela não sofre, diferente de outros scalpers ou de outros setups que vai fazendo preço médio, e nenhuma dessas estratégias, né, desse modelo da mid Scalper nessa versão e da Gunner, quando se afasta muito, ela acaba não tendo operações. Não, e E ontem aí foi um ela bom exemplo disso, né? Ontem, que foi aquele dia que o índice caiu o dia inteiro, foi, ela fez 2 operações no começo do dia, quando o índice ainda não tinha começado a queda, e depois começou a queda, ela ficou quietinha e não foi. voltou à vida até o fim do dia. Já Isso, aí eu hoje foi o ali contrário, né?
Hoje foi ao contrário, hoje que o índice ficou em uma lateralização grande parte do dia, ela operou da Exato. fonte e teve um ótimo resultado. É, tanto ontem, né, que o índice caiu bastante e ela fez 2 operações ali, como não entrou dentro ali do operacional dela, ela acaba se protegendo, ela não entrou. E hoje ela acabou entrando mais, fazendo um valor, né, um valor considerável aí, dentro da estrutura dela. Tá, beleza. Deixa eu falar um pouco da mudança que eu fiz do seu Meat Scalper então, né, porque Sim. eu sou metido, mas E aliás, ficou uma mudança muito boa, né, o ah, histórico que obrigado. você mostrou da Image-Scalper Pro é digno Com de colocar num quadro, de colocar num quadro. valeu. É que eu sou um estudioso do que a gente chama de técnicas ou estratégias de money management, né, que é basicamente são técnicas estatísticas para você não fazer todas as entradas de um trade com um lote fixo. Com essas técnicas você varia o lote, às vezes você entra com um contrato, às vezes você entra com 2 contratos, às vezes você entra com 3 contratos, dependendo de uma lógica própria que eu desenvolvi, tá. Então essa é a Mitscalper Pro. A Mitscalper Pro é basicamente o mesmo robô que o Peyton desenvolveu, então ele faz exatamente as mesmas entradas, no mesmo momento, o que muda é que ele não usa um lote fixo, usa um lote variável. Às vezes entra com um contrato, às vezes com 2, às vezes com 3 e assim por diante, tá. Até por isso ela precisa de uma margem maior. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que você gerenciando essa quantidade de lotes em cada uma das entradas, você consegue diminuir o tempo de recuperação nos drawdowns, tá. Você em geral, você pode ter um drawdown um pouco mais acentuado, mas quando começa a recuperação é muito mais rápida, tá. E isso acaba fazendo com que o resultado final, lá na frente, o resultado total, seja maior também. E como a gente pode ver aqui nesse gráfico, tá. Então esse aqui é o gráfico do Mid-Scalper Pro no mesmo período, tá. Então, a gente poderia colocar um em cima do outro, na verdade, a escala Y, a escala vertical é diferente, a escala do Mid-Scalper Pro é um pouco maior, porque o lucro dele foi maior, mas o que eu queria mostrar é que ele fica mais próximo de uma linha, né, ele tem um pouco mais de consistência nos resultados, justamente por causa dessa variação que ele faz. Mas não se engane, é exatamente o mesmo Mid-Scalper, o que muda só é a quantidade de contratos que ele faz em cada entrada. Então, por causa disso, são os 2 bem correlacionados, tá. Então, eu não recomendo colocar os 2 para rodar. Ou um ou outro. Se você tem uma margem menor, coloca o Mid-Scalper. Se você tem que colocar uma margem maior, coloca o Mid-Scalper Pro, mas não faz sentido colocar os 2 porque são as mesmas entradas, tá. E vamos falar um pouco do Gunner. Então, o Antes Gunner de ficou falar do atrás da Gunner gente. antes de Deixa eu falar ti do deixa eu Gunner tirar a gente daqui, pra gente colocar isso do lado para aparecer, antes tá. de falar do Gunner aí, dar boa noite para o Mauro, para o Cristiano, que estão sempre aí com a gente. Tá tudo Ah, certo. legal, vi que entrou mais gente. E Olá, olá, pessoal. também tem uma pergunta aí sobre a gestão da dinâmica do lote da Mid-Scalper Pro, Boa, Leonardo, que boa já pode pergunta. Não, comentando agora aí. não é de forma manual, tá. Isso tem um algoritmo proprietário, um algoritmo que eu desenvolvi. Você só precisa colocar o robô para rodar e ele vai variar a quantidade de lotes baseado no algoritmo que já está dentro do robô, tá. Na hora que você botar o Mid-Scalper para rodar, você vai selecionar se você quer rodar a versão padrão, que é a versão lá de cima, ou a versão Pro, que é a versão aí do meio, e baseado nisso o robô já vai fazer a gestão da quantidade de lotes automaticamente. Agora sim, falar um pouquinho da Gunner. O nome da Gunner já vem aí de atirador, que, como eu havia comentado, ela acaba fazendo aí praticamente o dobro de operações da Mid-Scalper, que a Mid-Scalper é uma estratégia de tempo gráfico de 5 minutos e a Gunner é de 1 minuto. Então ela acaba tendo mais operações. E outra questão também, ela é um setup aí característico de contratendência. Então, qual é o movimento que ela faz? Ela tem aquele movimento de tendência, né, tanto subindo ou descendo ali,
ela entra na busca daquela correção da exaustão do movimento. Então diferente ali da mid, que vai ali, no retorno à média, a gunner na hora que tiver aquele movimento forte, na hora que vem a exaustão do movimento, ela entra contra a tendência. E, como eu tinha dito, né, o mercado raramente ele sobe ali em linha reta, dificilmente ele pega aquela sempre tem aqueles movimento de correção, exatamente nessa hora que a gunner entra. E ela vem aproveitando muito o movimento do mercado agora. Ela já é uma estratégia que já roda também, ela foi criada lá em 2023, o maior período dela aí de paper tá lá que tá na minha conta lá é de maio de 24 também, assim como a Mid Scalper. E ela agora tá dando até uma esticada maior no gráfico por conta desse movimento do índice que a gente vem acompanhando, né, a volatilidade é muito grande, então o índice dá aquele movimento, já faz a correção, nessa hora ela entra, já pega ali os 100 pontos dela, e ela vem performando muito bem. Além disso, ela tem ali também, assim, um horário fixo ali de operação, né, das 9h30 mais ou menos ali até um período inicial da tarde, e tem umas janelas também de bloqueio, né, somente ali um horário mais de volatilidade e abertura do mercado americano, tanto no horário de verão ou não, existe esse bloqueio exatamente por conta desse período aí, né, de volatilidade que é muito maior. Então, são 2 estratégias que dá para usar em conjunto, né, elas combinam muito bem, tanto a mid normal quanto a mid pro com a gunner. Como o Rogério disse, não é bom usar as 2 mid, porque são as mesmas estratégias, só com um conceito um pouco diferente, mas a mid junto com a gunner, elas funcionam muito bem. E eu estava até conversando com o Rogério antes de começar a live, né, a gunner é aquele contra a tendência, na hora que dá aquela esticada ela pega, entra contra e volta, e geralmente nessa volta, volta ali o retorno à média, que é a hora que exatamente a mid scalper vai comprar. Então você pode estar tanto ali ganhando ali né, ali na exaustão e depois como no retorno à média. Legal. Tem uma pergunta aqui do Heraldo que eu quero responder, que você também me fez, né, Cleiton, hoje. Por que a Gânia não entrou hoje? Ah, Cara, verdade. esse foi um estudo que eu fiz, e que é outra coisa que só é possível no MetaTrader, tá, tem outras vantagens do MetaTrader que nós nem falamos, que como ele é uma linguagem de programação própria, tem várias coisas que a gente consegue fazer lá que a gente não consegue nas outras plataformas. E esse estudo que eu fiz da Gunner é que ela não costuma ter bons resultados em dias de payroll, que é aquele dia de divulgação de resultados do payroll nos Estados Unidos, que costuma ter bastante volatilidade, tá. Então eu fiz um histórico desde 2021 da Gunner, peguei apenas os dias de divulgação de payroll e vi que se você pegar apenas os dias de divulgação de payroll, desde 2021, a Gunner perdeu dinheiro. Eu falei, então vou colocar aqui uma regra especial na Gunner do MetaTrader para ela não operar em dia de payroll para a gente não perder dinheiro, tá? Então essa foi a razão pela qual a Gunner não entrou hoje. E hoje ela rodou lá na conta normal e fez só trocou, né, ali, tanto que eu falei com a mulher, ela ganhou R$ 8 hoje, só trocou, né, operações aí com o mercado só. Uma outra coisa que eu ia falar da Gunner, né, o diferente ali da mid, ou ela sai no gain ou no loss, ou de 300 ou a 100, 100 pontos ali de gain, 300 de loss, acaba sendo ali um payoff, né. Seria assim se você pegar pelo número em si, seria ali negativo, ela não, né, se pagaria, mas ela tem uma taxa de acerto muito grande. Então, uma das características de scalper, geralmente você tem ali o payoff abaixo de 1 ali, se você tiver uma taxa de acerto boa, acaba compensando, que é o caso da mid. Se você tiver ela acima de 70% e ela já tem 76,5%, isso em paper trade, e por isso que ela é uma estratégia vencedora, e a gente vai estar até mostrando depois no gráfico aí, acho que não sei se é até o próximo gráfico, né. Já podemos mostrar já, vamos lá. Tá. Isso. A gente pode ver aí as 2 estratégias desde 2024, né, rodando aí paper.
a Mid-Scalper em janeiro e a Gunner em maio, né. Foi como eu disse, apesar de elas terem aí, né, por números o payoff é menor que um, mas a gente considera também nesse cálculo a taxa de acerto da Gunner que é acima de 76, e a mídia ela se paga exatamente por ela ter aquele indicador que eu disse de saída. Se o trade não se desenvolver rapidamente, ela acaba saindo antes, tanto no gain quanto no loss. Quer dizer que ela vai ficar saindo no loss aí quando der ali o indicador de saída. Não vai Ó, bater isso no é uma sinal coisa lateral. importante também, né, Cleiton? No slide anterior, a gente estava mostrando o backtest. Aqui a gente está mostrando o resultado real, né? Sim, aí é Está resultado real, mostrando o paper, né, trade, paper, né. mas é um paper Pode trade das plataformas tradicionais. Então, isso. muito provavelmente, a partir de agora que ela está rodando no MetaTrader, o resultado vai ser melhor do que isso ainda. Correto, né. E outro dado que a gente pode ver aí, ó, a mid, né, por ser um gráfico de 5 minutos, ela acaba operando menos. O gráfico dela é até bonito, né, mais bonito aí do que a Gunner. Opera menos, a Gunner opera o dobro, mas são estratégias que se complementam devido à explicação que eu dei. Dá para usar as 2 perfeitamente dentro do plano aí de trader. Nós temos ali o P&L, né, o fator de lucro ali da MIDI de 1,24, da Gunner 1,9, né. O gráfico em si já fala menor do que os números que está sendo apresentado aí. Isso aí, muito bom. Bom, eu acho que a gente podia falar um pouco agora, Cleiton, de uma outra razão que a gente está entrando no MetaTrader também, né? Que é o fato de que no MetaTrader a gente está fazendo a venda direto a vocês, direto aos clientes, sem uma plataforma no meio, sem intermediário. E isso nos permite, primeiro, fazer um preço mais baixo, porque não tem intermediário, e segundo, fazer um modelo de cobrança diferenciado, que é esse modelo que a gente chama de só paga se tiver lucro, que eu sei que muitos de vocês aí têm dúvidas e muitos de vocês estão interessados e é algo que o pessoal pede bastante, né. Pô, ninguém gosta de ficar pagando mensalidade enquanto o robô está andando de lado. E o robô anda de lado, é normal, mesmo os melhores robôs andam de lado. E é por isso que a gente pensou em fazer aí esse modelo que nós vamos explicar um pouco como funciona, tá? Aí, ó, o modelo de só pague se tiver lucro. Então, façam as perguntas que vocês tiverem. É o que a gente chama de remuneração por comissão, tá? Como ele funciona, basicamente, tá? Então, você paga uma mensalidade simbólica, e por que a gente cobra essa mensalidade simbólica? Que é justamente para a gente ter um controle de clientes, tá? R$ 20, mensalidade simbólica. Nem sabe quem que está rodando os nossos robôs, quem que parou de rodar, que robô está rodando e assim por diante. Mas é uma mensalidade única para usar todos os nossos robôs. Então, não é que você vai pagar 20 pelo Midscalper, 20 pelo Gunner, 20 pelos outros robôs que a gente tem, não. É R$ 20 e você tem acesso a todos os robôs, qualquer um deles, e com quantos contratos quiserem. Então não tem aquela história de nível 1, nível 2, se eu vou rodar 5 contratos é mais caro, não. Você pagou R$ 20, ponto, e com isso você roda quais robôs você quiser, o quanto você quiser, tá. E você bota para rodar no MetaTrader e a gente vai monitorando, tá. E ao final do mês, a gente avalia o resultado de cada uma das estratégias, né. E e aí a gente já desconta as taxas da B3, tá. Então é um resultado líquido, tá. É um resultado que já desconta aqueles 25 centavos por trade que a B3 cobra de registro e emolumentos, tá. E aí daí é muito simples, se você teve lucro naquele mês, você nos paga uma comissão. E é a gente mesmo que cuida disso, tá. A gente te manda um link para pagamento, então você entra lá para pagar como qualquer outro pagamento que você faz na sua vida, tá. E é aquele pagamento que você faz feliz, porque você está pagando do que você teve lucro, tá. Não é aquele pagamento: "Pô, tô pagando uma mensalidade e não tive", não, se eu tô pagando é porque eu tive lucro, né. Se você não teve lucro, tudo bem, faz parte, né. Nem todas as estratégias, aliás, é totalmente comum e esperado que as estratégias não tenham lucro todos os meses. Se você não teve lucro, você não vai pagar nada além daqueles R$ 20 esse mês, e não só isso, você vai acumular esse seu resultado para o próximo mês. Ou seja,
Você só vai voltar a pagar quando você voltar para o positivo. A gente não zera no mês, né. Você ficou no negativo no mês, você continua montando no próximo e só vai ter que pagar alguma coisa no final do próximo mês, se você recuperou aquele prejuízo e está no lucro, tá. E nós vamos dar aqui respondendo aqui o Hélio, o resultado é o líquido de taxas da B3, tá. E nós vamos fazer um exemplo aqui, tá. Vamos pensar aqui, um exemplo. Primeiro mês, você foi lá, teve um lucro de R$ 500. Você vai pagar uma comissão sobre esses R$ 500. Daí chegou o segundo mês, pô, aconteceu, vai acontecer. Nesse segundo mês eu tive um prejuízo de 200. Nesse mês você não vai pagar nada e vai acumular esses R$ 200 ou carregar esses R$ 200 para o próximo mês. Chegou o terceiro mês, digamos que você tenha tido um lucro de R$ 100. Pô, mas eu tive R$ 200 de prejuízo no último. Se eu tive um lucro de 100 agora, não estou no positivo ainda. Então você não vai ter que pagar. Por quê? Porque você não recuperou o prejuízo. Você continua R$ 100 no negativo. Então você não vai pagar nada no terceiro mês e vai acumular, vai levar esses R$ 100 negativos para o próximo mês. Chegou o próximo mês, opa, voltamos a ter lucro. Tivemos um lucro de 400. Você tinha carregado 100 negativo, teve o lucro de 400, então você vai pagar uma comissão sobre os R$ 300. Então é assim que funciona, simples. Você não precisa se preocupar em fazer conta, nós fazemos as contas por você e mandamos os resultados e mandamos cobrança se tiver cobrança, né. Nós temos um cliente, o Edu, que tá nesse modelo há alguns meses já, e todo fim de mês ele brinca: "Pô, hoje é o dia que chega aquele boleto que eu pago feliz, porque é o boleto que eu sei que eu tô pagando porque eu tive lucro", tá. Então, esse é o modelo. Esse Obrigado, é um Mário, boleto por muito bom de contar. pagar, né. É um boleto bom de pagar. É igual pagar DARF, né. Ninguém É, gosta de pagar imposto, mas a gente sabe que se a gente está pagando DARF é porque a gente teve lucro. Se a gente não exato. está pagando é porque a gente teve prejuízo. É a mesma coisa. Então, ficou alguma dúvida aí de como que funciona esse modelinho de só paga se tiver lucro? Não? Ótimo. Então, eu queria mostrar para vocês aqui por que que esse modelo é legal. Uma outra razão de por que que esse modelo é legal. Porque, basicamente, as melhores estratégias, elas não têm lucro todos os meses. A estratégia top não vai ter lucro todos os meses. E eu vou mostrar um gráfico aqui para vocês. Eu vou voltar aqui a mostrar o gráfico do Splinter de novo, né. Por que do Splinter? Porque eu conheço bem o Splinter, né. Então, olha aí, de novo aquele cliente do Splinter, 1 ano de trade, o lucro que ele teve, parece que é um gráfico que só sobe, né. Não, mas olha, vamos fazer um zoom aqui e vamos pegar alguns trechos. Olha aí, mesmo esse gráfico que parece que só sobe, se você pegar esses quadradinhos amarelos, são períodos de lateralização. Olha o tamanho desse período de lateralização. Praticamente metade do tempo desse ano, essa estratégia ficou lateral. Pare olhando o gráfico de longe, parece que ele só está subindo. Dando zoom, ele ficou 2, 3 meses lateral, e você nesses 3 meses lateral, você não está pagando nada. Para um dia que você não está pagando nada, vamos ser sinceros, você está pagando aqueles R$ 20 da taxa simbólica para manter os robôs, tá. Só vai pagar nessas arrancadas que ele dá, nos meses que ele está voltando a ter lucro, depois voltou a lateralização, parou de pagar de novo, né. Se fosse um modelo tradicional de assinatura, você ia estar pagando uma assinatura, mensalidade, todos os meses, mesmo nesses meses de lateralização. Então, nós achamos mais justo. Não só é justo para vocês, mas isso faz com que os nossos interesses estejam alinhados, né. A gente não tem interesse simplesmente em vender o robô, a gente tem interesse em que vocês tenham lucro, porque se você não tiver lucro, a gente não vai ter lucro também, né. Total alinhamento dos interesses. Então, se chegou um momento que alguma estratégia parou de funcionar por alguma razão, isso acontece, tá? Por mais que a gente faça estudos, por mais que o robô esteja funcionando há anos, às vezes muda alguma coisa no mercado, entra um novo player, muda o horário, e uma estratégia que funcionou por muito tempo parou de funcionar. É nosso interesse estudar o que isso está acontecendo para fazer com que a estratégia
volte a funcionar. Porque se a estratégia não voltar a funcionar, nós não vamos ter lucro, vocês não vão ter lucro e nós não vamos receber nada, porque vocês não estão tendo lucro, tá? Então, até escrevi aí no slide, né? Entenda por que isso é bom, né? Parafraseando aí a Miriam Leitão, né? Mesmo as coisas que são ruins são boas, sabe? No caso aí, mesmo que é bom, é bom. Obrigado pelo comentário. Obrigado pelo comentário de todo mundo que falou que é justo, né? É o que nós achamos também. É justo. Eu posso falar por mim, tá? E eu tenho certeza que o Clayton sente a mesma coisa. E eu sei que outros estrategistas, a gente conversa muito entre si, sentem a mesma coisa, tá? É muito chato e a gente não se sente bem saber que os nossos clientes não estão tendo lucro com os nossos produtos, tá? Cara, a gente não dorme direito, tô falando sério, né? É uma responsabilidade muito grande que a gente tem de trazer essas estratégias para vocês. Mesmo confiando na estratégia, mesmo sabendo que a longo prazo ela é vencedora, a gente ainda olha todos os dias o resultado. E o resultado que tem, o resultado negativo, o dia que tem o resultado negativo, não é um dia legal, eu fico triste. Né? Eu fico triste por mim, fico triste por vocês também, né? Então, Mas é bem triste normal. mesmo. Esse começo de maio aí, acho que os 2 primeiros dias, né, foi difícil para todo mundo. Uhum. Muitas estratégias aí perderam, né, e a gente acaba ficando bem triste, e eu acredito que ainda mais eu e você, porque a gente vem da área do planejamento financeiro. A gente Legal. pega na mão do cliente, faz ele fazer uma planilha, uma reserva financeira, né, para ter um equilíbrio no orçamento, né. Então a gente já tem esse cuidado com o cliente desde a área de planejamento financeiro. É uma coisa legal que a gente trouxe para a área do trade, do robô, né. Não interessa a gente só ganhar dinheiro, a gente vai querer fazer com que o cliente evolua, cresça o patrimônio, assim como a gente fazia quando tinha os atendimentos do planejamento financeiro. Isso aí, isso aí. Bom, eu vou voltar agora numa pergunta ali, acho que foi do Ademário, de como que a gente faz para integrar o MetaTrader numa VPS, como que funciona a parte técnica e tal. E é legal que ele fez a pergunta, porque a gente já estava planejando abordar, tá? Que a gente sabe que a questão técnica é uma questão que costuma pegar no quando a gente está falando de MetaTrader, porque é uma plataforma que depende mais do usuário do que das outras. Depende mais de você do que as outras, né? Não é simplesmente ir lá e apertar o botão. Tem uma certa curva de aprendizado, não vou mentir, tem mesmo. Tem que baixar o aplicativo, botar para rodar, configurar, deixar rodando no seu próprio computador ou contratar uma VPS, que é um computador virtual, onde você vai deixar isso aí rodando. Então eu sei que é uma dúvida que muitos de vocês têm, tá. E até por isso, aprendizado nosso, de aprendizado meu principalmente, que estou trabalhando no MetaTrader há bastante tempo, vendendo robô no MetaTrader há algum tempo, eu já vi bastante gente desistir, não porque está perdendo dinheiro, mas porque tem preguiça de ficar cuidando no MetaTrader. Vou ser bem transparente aqui, né. Tem que estar lá de vez em quando entrar, tem que botar para rodar, tem que ver se está bem configurado, se a conexão não caiu, tal. Então, por causa disso, nós decidimos lançar um serviço novo que a gente está chamando de Robots Desk, que é o serviço em que a gente cuida do MetaTrader para você, tá. É basicamente um personal MetaTrader, digamos assim, em que você só contrata e a gente cuida. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso, tá. Esse é um serviço novo, tá, e deixar bem claro, né, não é um serviço obrigatório. Você pode contratar os robôs da maneira tradicional, como eu falei, pagando só R$ 20 e botando você mesmo para rodar no MetaTrader. Tem gente que tem familiaridade, tem gente que, tem mais facilidade com a parte técnica, então quer fazer da maneira tradicional, faz da maneira tradicional, não tem problema nenhum, não é obrigatório contratar esse serviço. Agora, se você quiser facilidade, nós temos esse serviço que é um serviço extra, né. E como funciona esse serviço extra? Você faz algumas coisas que nós fazemos muita coisa. O que que você tem que fazer? Você só precisa escolher as estratégias, ativar o MetaTrader na sua corretora, e é sempre gratuito, tá? Todas as corretoras têm MetaTrader, o MetaTrader é gratuito.
que é uma plataforma. A corretora não ganha dinheiro com a plataforma. A corretora ganha dinheiro com outras coisas, ela quer que você vá lá para dentro para investir em outras coisas, então ela fornece o MetaTrader de maneira gratuita, todas as corretoras fazem isso, tá. Então você ativa o MetaTrader, é muito fácil, você vai lá pelo aplicativo ou pelo site e fala: "Quero ativar o MetaTrader", e aloca a margem, tá, para operar. Só isso que você precisa fazer do lado da corretora. E nós fazemos todo o resto. Hã, Nós cuidamos de toda a parte chata, tá. Nós vamos instalar o seu MetaTrader no nosso próprio ambiente. Nós temos servidores de alta performance, de alta disponibilidade, de alta velocidade, de baixa latência. Nós vamos instalar seu MetaTrader nesses servidores nossos, tá. Nós vamos configurar o seu MetaTrader, nós vamos configurar na nossa plataforma, as estratégias que você escolheu, direto na sua conta, não é que nós estamos pegando seu dinheiro, nada, não, é na sua conta, no seu MetaTrader, tá. Vamos colocar para rodar, nós vamos monitorar continuamente, nós temos ferramentas de monitoramento que nos avisam se tem algum problema, se travou, se está faltando margem. A gente que opera day trade, a gente sabe que é muito comum, mais comum do que deveria ser, de um dia para o outro a corretora tirar a nossa margem. Daí a gente vai lá operar e não tem margem, a gente não entende porque não está funcionando. A gente monitora isso e te avisa: "Ó, não sei por que seu MetaTrader está sem margem, vai lá, veja o que aconteceu com a corretora". Queda de conexão a gente está monitorando, então a gente faz esse monitoramento contínuo o tempo todo, tá. A gente faz todas as atualizações quando precisa, o MetaTrader de vez em quando precisa atualizar, as estratégias têm novas versões, precisa precisa atualizar as estratégias também, e nós fazemos as apurações de resultados e comunicamos você nas novidades. Então, toda a parte chata, somos nós que vamos fazer. Esse é o serviço Robotask. Como eu falei, não é um serviço obrigatório, você pode rodar você mesmo. O Mário está dizendo aqui que ele tem a VPS HostNF, e que ele só paga 35 por mês, ótimo. Conhece o MetaTrader, roda você mesmo no seu MetaTrader, na sua VPS, então é uma opção. Ou você roda você mesmo ou você contrata o serviço extra, tá. E antes da gente passar para o último slide, eu queria mostrar para vocês, nós lançamos esse serviço, na verdade, faz uma semana, tá. E nós temos alguns clientes que começaram segunda-feira e já estão conosco por uma semana. E deixa eu mostrar para vocês o resultado de um cliente, né, eu peguei a autorização dele para mostrar aqui, não tem o nome, então não dá para saber quem é, mas aqui, ó, o cliente começou segunda-feira, colocou o Mitscalper Pro para rodar, na verdade não foi ele que colocou, fomos nós que colocamos, ele só escolheu e nós colocamos ele para rodar no nosso ambiente, porque ele contratou aí o serviço Robodesk, e na semana ele teve aí um lucro já de R$ 291 com o Mitscalper Pro. E eu E olha que interessante, mesmo sabendo que a semana teve 2 dias de muita tendência, e o Mid-Scalper não é uma estratégia que costuma performar bem em dia de tendência, o Mid-Scalper recuperou nos outros dias e teve esse lucro fabuloso de R$ 291 em uma semaninha só, tá. Então, resultado real de cliente mostrando aqui na tela do MetaTrader nessa semana. Bom, e quanto é que custa esse serviço, né? Deixa eu voltar aqui o slide. Como eu falei, não é um serviço obrigatório, mas se você decidir, opa, peraí, tô me confundindo aqui com as telas. Problema de tecnologia aqui. Não é um serviço obrigatório, mas se você decidir contratar, o serviço custa R$ 197 por mês, mas apenas por pessoal aqui dessa live, nós estamos fazendo um preço especial de lançamento, R$ 97 por mês, não só no primeiro mês, mas para sempre, tá. No próximo Na próxima tela nós vamos ter aí o link para pagamento. Se você decidir contratar o Robodesk hoje, vai estar pagando apenas R$ 97 por todo o período que você permanecer nosso cliente. Ah, além desses 97 eu preciso pagar aqueles 20 também? Não, é só os 97. Então, ou você vai optar
por você mesmo rodar o seu MetaTrader e pagar aqueles R$ 20 da taxa simbólica mensal, ou você vai pedir para a gente cuidar de tudo para você e pagar esses R$ 97 por mês, por todo sempre, enquanto você for nosso cliente, tá? São essas 2 possibilidades. Já vou para o próximo slide aqui, em que a gente compara exatamente essas 2 possibilidades, né. Qual é a diferença de uma e qual é a diferença de outra. A assinatura padrão, que é aqueles R$ 20 simbólicos por mês, nos 2 casos você tem acesso a todas as nossas estratégias, nos 2 casos você tem acesso a rodar as estratégias com quantos contratos você quiser, ilimitados. Nos 2 casos, o modelo de remuneração é por comissão, você só paga se tiver lucro. O que vai mudar é a parte técnica de como que você roda o MetaTrader, né. Se você decide pela assinatura padrão, você mesmo vai rodar o MetaTrader na sua máquina VPS, você vai fazer a instalação, você vai fazer o configuração, monitoramento e você cuida das atualizações. Tranquilo. Tem gente que prefere, tem gente que tem familiaridade, tem gente que já roda outros robôs do MetaTrader, não é trabalho nenhum para eles colocar uma desse para rodar. Tranquilo. Agora, se você quiser a nossa ajuda, aí essa é a diferença que eu estava explicando. Nesse caso, o robô vai rodar na nossa máquina, na nossa infraestrutura de alta performance e alta disponibilidade, e alta velocidade e baixa latência, e nós vamos instalar, nós vamos configurar, nós vamos monitorar e nós vamos atualizar sempre que necessário. Então é um serviço extra disponível para quem quiser. Os QR codes que estão aí na tela são os QR codes que vão direto para a tela de contratação de cada uma dessas alternativas, assinatura padrão ou o Robotdesk. R$ 20 ou 197, que por esse QR Code, apenas por esse QR Code e apenas por tempo limitado, passa a ser 97 por todo o período em que você permanecer como cliente, tá. Então é isso aí, é isso que eu tinha para mostrar. Eu esse essa tela vou deixar essa tela na tela, é ótimo, né. Vou deixar aqui mostrando na tela para quem quiser já fazer a assinatura. E vou abrir para perguntas, né, perguntas do Ademário. Ademário, ao rodar diretamente na VPS de vocês, não necessito estar conectado full time no MetaTrader? Não, essa é uma grande vantagem, tá. Quem vai estar conectado full time no MetaTrader é a nossa VPS. Você não precisa estar conectado, você pode estar se você quiser. Você pode estar, inclusive você pode se conectar no MetaTrader pelo celular para ver os trades que estão acontecendo, mas você não precisa, tá. Eu esqueci de comentar isso, para quem não tem familiaridade com o MetaTrader, ele tem versões para computador, para desktop ou para celular. E o aplicativo do celular, que tem tanto para iOS quanto para Android, você consegue ver os trades acontecendo lá ao vivo, se você tiver, curiosidade. Eu não gosto, né, já que eu contratei um robô, eu prefiro deixar o robô rodando lá. Mas tem gente que gosta de ver o que está acontecendo. Se você quiser, você pode entrar lá no aplicativo e ver o que está acontecendo, não tem problema nenhum. Mais alguma pergunta? Vamos deixar aqui aberto para perguntas. Eu vou rolar aqui para ver se ficou alguma pergunta sem responder. Vou dar uma olhada nas perguntas anteriores aqui. Tem uma pergunta anterior aqui do Heraldo que nós acabamos não respondendo, tá? A pergunta é: como se correlacionam os robôs Scalpers, Meat Scalper, Gunner e Splinter? Tá? Alguma recomendação de pesos para cada estratégia dentro do portfólio? O Clayton falou sobre o Meat Scalper e o Gunner, né, que são os robôs, são as estratégias dele, e já falou que os dois são totalmente descorrelacionados, então eles se complementam bem. Exato, se complementam, dá pra usar tranquilamente, só tomando cuidado com né, ou escolher o mid ou o mid Scalper Pro, tem que ser um dos 2 e o E o Gunner Heraldo, e o Heraldo acrescentou na pergunta aqui o Splinter, que é o outro robô que eu mostrei, que é um robô, que é uma estratégia minha, que também dá para. Que, ó, informação importante. Nessas assinaturas aí, também está incluído esse meu robô Splinter, tá? Não está incluído só o Meat Scalper ou o Gunner, está incluído outros robôs meus, inclusive o Splinter pelo mesmo preço,
sem precisar pagar nada mais. E respondendo a pergunta aqui do Heraldo, o Splinter também é complementar aos 3, tá, aos 2, ao Mythscalper e ao Gunner. Os 3 robôs são bem diferentes, tá. O o o Clayton explicou como funciona o Mythscalper e o Gunner, e o Splinter ele funciona nos extremos de um range, quando tem uma lateralização. Se o Mythscalper está trabalhando mais no meio e o Gunner está procurando aí os retornos, o o Splinter vai estar trabalhando nos extremos. Então ele tem os 3 têm uma correlação muito pequena, dá para usar os 3 tranquilamente, tá, não tem uma grande correlação, eu não vejo nenhum problema em usar os 3, tá. Temos nova pergunta aqui. Mesmo se assinar somente um robô, a mensalidade continua R$ 97? Sim, o mensalidade dos R$ 97 você está pagando pela nossa infraestrutura, pelo nosso trabalho de monitoramento, que é um trabalho que é basicamente não importa se você está rodando um robô ou 2 ou 3 ou 4, o trabalho é semelhante, tá. Comentário do Sérgio Costa. Oi, Sérgio, não tinha visto que estava aqui, bem-vindo. Splinter é pura perfeição, obrigado. Cara, o Sérgio é uma história interessante. O Sérgio ele foi beta tester do Splinter. Quando eu estava criando esse robô Splinter, faz foi em março, abril do ano passado, eu joguei num grupo lá do Telegram que nós participamos: "Pessoal, tô criando um robô novo, mas eu preciso de gente para testar. Alguém quer testar aqui de graça?" E o Sérgio foi um dos que levantou o braço e falou: "Eu quero". E foi um grupo de 5, 6 pessoas que ficaram testando por um mês e meio. Foi show de bola, ajudaram a resolver diversos bugs, ajudaram a melhorar melhorar a estratégia, e depois disso eu abri para contratação, e o Sérgio continua como cliente até hoje, né. Nunca tinha usado robôs pagos antes. Desconfiança total. Obrigado pela confiança, Sérgio. Então essa é Parabéns o pela disciplina. né, ele tá lá desde o começo. Eu acho que é um dos provavelmente é o cliente mais antigo do Splinter, se não for se não um dos mais antigos, se não for o mais antigo. E tá lá pagando o boleto todos os meses feliz. Obrigado pelo comentário. Muito bem. Eu vou deixar aqui mais alguns segundos se alguém tiver mais alguma pergunta, senão a gente já vai se despedindo. A live vai ficar gravada, né? A live vai olha, se eu fiz tudo certo, essa aqui é a primeira live que eu estou organizando, a primeira live que eu participo também. Então se deu tudo certo, ficou gravado. Vai descobrir daqui a pouco. Então, desculpa aí Ah, galera, entendi. eh, Depois dá pra já peço desculpas à galera aí que essa aqui é a primeira live que eu participo, então não tenho tanta desenvoltura quanto o Cleiton. Então é mais desenvolto. Eu vou aprendendo. Então já é veterano das lives. sou virando perito em live, né. Beleza. Acho que não tem mais, o pessoal já está se despedindo aí, então eu vou deixar aqui meu muito obrigado. Olha, para ser a primeira live foi de grande sucesso, entrou bastante gente, então eu fiquei bastante feliz, fiquei bem feliz por isso. Eu vi aí que chegou a ter 15, 16 pessoas assistindo ao mesmo tempo, fora o pessoal que vai entrou, saiu, fora o pessoal que vai assistir depois, fiquei bastante feliz com isso. Então obrigado por todo mundo. Eu sei que é sexta-feira, eu sei que tá todo mundo querendo ir sextar já, e quem pegou um pouquinho da sexta-feira para assistir os 2 feios aqui, brigadão, e um bom fim de semana para todo mundo. Um bom Dia das Mães para mães de vocês. Tô falando mãe de vocês, porque eu não vi nenhuma mulher entrando aqui, senão eu falaria bom Dia das Mães também para as mulheres que estão aqui. Também agradeço aí a presença de todo mundo e espero e acredito, né, que essa vai ser uma de muitas lives aí que a gente vai estar fazendo e pretende fazer, porque nós temos um projeto, já que nós somos sócios agora, nós temos um projeto muito bom aí para estar passando para todos os trades, todos os nossos clientes. Já marca o sininho aí, gente, na Robots do YouTube, porque nós vamos estar fazendo mais lives, como o Cleiton falou. Vamos falar de outros robôs, vamos falar de outros projetos. Só precisa organizar, mas já vem logo. Se vocês não cansarem da nossa cara, logo, logo faremos outras. Vou adotar seu robô. Valeu, Hélio. Obrigadão. Valeu, gente. Boa noite a todos, então. Um abraço. Valeu, Cleiton. Obrigadão. Boa noite.
Boa noite. Tchau, tchau.